Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Saudações. Ney, dá uma ajustada no teu microfone aí que não está dando para escutar direito. Boa noite, pessoal. Estamos de grupo saber, estamos voltando para o livro de Dante, nosso estudo espiritual, parte da vida de Jesus. Hoje é dia 27 de fevereiro. E espero que esse vídeo sirva para ajudar as pessoas que queiram estar melhorando hoje, pelo crescendo na espiritualidade. Vamos à nossa oração para vocês. Vamos lá. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, e pedir humildemente aos nossos mentores que estejam aqui conosco para a nossa reunião. Vamos iniciar com a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Amém. Dando continuidade, então, ao livro de Urante. É uma visão analítica de empresário. Então ele incentivou que Simão fosse um assentador de pedras, porque isso era legal, era um complemento ao trabalho que já Tiago e João tinham. Nessa época, Jesus decide começar a transição da posse da família, dos cuidados da família, para Tiago. Nesse plano, ele resolve fazer mais ou menos 2 anos de treinamento. Esse treinamento não é bem um treinamento. Jesus passa as responsabilidades para Tiago e fica observando. Tá? E aí, algumas vezes ele dá sugestões do que fazer, etc. Mas essa já pensando em Tiago tomar a posse da família, mesmo o cuidado da família. Tiago se encarrega da loja de reparos. Entre essas coisas, Jesus cede a posse da loja de reparos temporariamente a Tiago. Tá? E com isso, Jesus começa a se afastar um pouco mais da família. Tá? E começa a fazer trabalhos fora. Nesse primeiro trabalho, ele resolve ir a Séforis e começar a aprender a trabalhar com metais. Né? E eles falam até que Jesus poderia ir toda noite e voltar para Nazaré, só que ele não voltava, porque ele queria realmente começar esse afastamento com a família e fazer com que Tiago realmente tomasse mais as rédeas, né, da família. Ele enviava dinheiro semanalmente à família, né, e ele aproveitava lá em Séforis para observar a vida dos gentios. Gentios eram aqueles que não eram formalmente
educados numa escola judia, mas que eram tementes a Deus, né? Geralmente o judeu clássico não gostava muito de lidar com gentios, mas um dos trabalhos de Jesus era conhecer todo tipo de gente possível. Então ele fez um esforço magnífico para poder entender todo tipo de gente, incluindo os gentios, né? Aí no trabalho em Céfalo. E aí Jesus retorna a Nazaré, depois desse trabalho. No 23º ano, as dificuldades financeiras começam a diminuir. Nessa ideia de cada um fazer algo, Miriam começa a vender leite e manteiga, e Marta começa a trabalhar como tecelã. Jesus então faz o trabalho que ele fez com todos os outros irmãos, né, de levar para Jerusalém Simão. E lá ele encontra um mercador. Quando ele está em Jerusalém, ele encontra um mercador de Damasco, que era um cara riquíssimo, que tinha milhares de caravanas, de camelos, espalhado por todo o Mediterrâneo, e que ele tinha a ideia de fazer um centro de cultura em Damasco. Ele conheceu Jesus, começou um contato mais intelectual com Jesus, e percebeu que Jesus era um grande homem, e convidou Jesus para ir com ele fundar esse centro de cultura em Damasco. E Jesus diz que não, né? Jesus acaba trabalhando depois 4 meses com esse mercador, mas em trabalhos que ele podia fazer ali como intérprete ou alguma coisa desse tipo, tá? Não realmente nessa escola, né? Nesse tempo ele tem contato com diversas pessoas. É dito que ele deixa Simão lá nas convenções, né? E ele vai andar e conhecer pessoas, todo tipo de pessoas que tem em Jerusalém. E nesses passeios dele, ele conhece Estevão. Então vamos ver aqui um pouco a história de Estevão. Talvez o mais notável desses contatos tenha sido com um jovem helenista chamado Estevão. Esse jovem visitava Jerusalém pela primeira vez e encontra Jesus por acaso à tarde na quinta-feira da semana da Páscoa. Enquanto passeavam, vendo o palácio de Asmônia, Jesus iniciou a conversa casual que resultou em um interesse mútuo e levou a uma conversa de 4 horas sobre o modo de vida e sobre o verdadeiro Deus e sua adoração. Estevão ficou tão tremendamente impressionado com o que Jesus dissera e nunca se esqueceu daquelas palavras. E foi esse mesmo Estevão que depois se tornou um crente dos ensinamentos de Jesus e cuja audácia ao pregar esse evangelho dos tempos iniciais resultou em ter sido apedrejado até a morte por judeus irados. Uma parte da audácia extraordinária que Estevão tinha em proclamar a sua visão do novo evangelho era uma consequência direta da sua conversa anterior com Jesus. Mas Estevão, nem de leve, jamais chegou a supor que o galileu com quem havia conversado há uns 15 anos era a mesma pessoa a quem mais tarde ele próprio proclamaria como Salvador do mundo, e por quem ele iria morrer em breve, tornando-se assim o primeiro mártir da fé cristã que evoluía. Quando Estevão entregou a sua vida como preço pela sua investida contra o templo judeu e suas práticas tradicionais, um cidadão chamado Saulo, cidadão de Tarso, estava lá. E quando Saulo percebeu como o grego podia morrer pela sua fé, surgiram no seu coração aquelas emoções que finalmente levaram a desposar a causa pela qual Estevão morrera. Mais tarde tornou-se ninguém mais do que Paulo, o dinâmico e indômito, o filósofo e talvez o fundador único da religião cristã. Você vê como os fatos são ligados e não tão ligados assim. Nessa parte toda que vocês vão ver até o batismo de Jesus, Jesus fez de um modo meio consciente com que todos os contatos que ele tinha, as pessoas tivessem uma referência temporal dele. Então, temporal mais ou menos com ou o lugar que ele vinha ou o trabalho que ele estava desempenhando naquele momento. Então, aqui parece que Estevão o correlacionou com um galileu qualquer, né? Ou talvez um carpinteiro. Mas ele não conseguia depois correlacionar isso com Jesus de Nazaré, que é o nome formal do Salvador do mundo. E isso vocês vão ver que acontece com várias pessoas. Vocês pegam essa parte do livro,
vocês vão ver vários contatos com várias pessoas que se tornaram mártires ou figuras importantíssimas na inauguração da fé cristã, que tiveram contato com Jesus, mas que nunca podiam supor que esse Jesus era o mesmo Jesus que eles estavam proclamando como Salvador do mundo. Que eles só conheciam através de Paulo ou de Pedro, que eram os que foram, né, fazer as voltas pelo mundo para proclamar a verdade, né? E foi assim porque justamente Jesus não queria que essas coisas fossem correlacionadas a ponto de que se formasse uma história de uma pessoa totalmente incomum, né? Seria muito incomum se todas essas comunicações fossem ligadas a uma pessoa só. E isso poderia até afetar o trabalho público dele depois. Bom, aí ele retorna a Nazaré, ele volta lá, trabalha 4 meses em Damasco. Aqui ele tem a proposta lá daquele mercador dessa escola de filosofia, que ele recusa, né? Jesus trabalha nessa época como tradutor, nesses 4 meses, e aí retorna a Nazaré. Maria, nessa época, depois de tanta frustração com seu filho, meio que desiste da ideia de que ele é o Messias. Fala, é uma pessoa normal mesmo, então, né, vamos seguir a vida, né? Algumas vezes ela tem aqueles vislumbres da ideia de Gabriel de novo, que dá uma esperança para ela, mas ela já deixa mais de lado. No 24º ano, diminui as responsabilidades familiares, e aí Jesus tem um convite aí para uma sinagoga em Alexandria. Na semana seguinte à Páscoa desse ano, um jovem senhor de Alexandria veio a Nazaré a fim de fazer os arranjos para o encontro mais tarde, ainda naquele ano, entre Jesus e um grupo de judeus de Alexandria, em algum ponto da costa da Palestina. Essa conversa foi marcada para meados de junho, e Jesus foi até Cesareia para encontrar 5 proeminentes judeus da Alexandria, os quais lhe suplicavam que as estabelecesse na cidade deles, se estabelecesse na cidade deles como um mestre religioso, oferecendo-lhe de início, para induzi-lo a aceitar, a posição de assistente do Shazam da sua principal sinagoga. O porta-voz desse comitê explicou a Jesus que Alexandria estava destinada a tornar-se a sede de cultura judaica para o mundo inteiro, que a tendência helenista dos assuntos judeus havia virtualmente ultrapassado a escola de pensamento da Babilônia, e eles lembraram a Jesus sobre os nefastos rumores da rebelião em Jerusalém e em toda a Palestina, e asseguraram a ele que qualquer levante dos judeus na Palestina seria equivalente a um suicídio nacional. Aqui ele está se referindo aos zelotes, tá? Que a mão de ferro de Roma esmagaria a rebelião em 3 meses e que Jerusalém seria destruída, o templo demolido e que não seria deixada pedra sobre pedra. Jesus ouviu tudo o que tinham para dizer, agradecendo-lhes pela confiança depositada nele, mas recusando-se ir a Alexandria. Em essência, eis o que responderam: a minha hora ainda não chegou. Eles ficavam embaraçados com a sua aparente indiferença à honraria que almejavam conferir-lhe, e antes de deixarem Jesus, ofereceu-lhe de presente uma bolsa como sinal da estima dos seus amigos de Alexandria e como compensação pelo tempo e pelas despesas por ter vindo a Cesareia para conversar com eles. Mas do mesmo modo, Jesus não aceitou o dinheiro, dizendo: a casa de José nunca recebeu esmolas, e nós não podemos comer o pão dos outros, enquanto eu tiver braços fortes e meus irmãos puderem trabalhar. Né? Nem dinheiro que não é justo, né, Jesus recebia, é incorruptível, totalmente, né? Bom, Jesus então recusa o convite, volta a Nazaré, tem 6 meses de relativa calmaria, trabalhando então na casa de reparo, junto com Tiago, João, né? Tiago então anuncia o desejo de se casar, e Jesus dá o seu consentimento, né? Ótimo, isso está dentro do projeto que ele tinha, de casar os seus irmãos, como filhos, né? Só que ele deu um desafio para Tiago, que Tiago tinha, durante 2 anos antes de se casar, treinar João para que João assumisse as responsabilidades da casa. Aqui também, nessa época, Jacó pede a mão de Miriam em casamento. Jacó, o mesmo amigo de Jesus na infância, né, que sempre teve algo por Miriam. Falam que tem uma outra parte que fala que Miriam era a luz da casa de José, que era a mais bonita entre todas as mulheres da casa e que era muito apreciada por todos em Nazaré, etc. Bom, e Jacó, né, quis então casar com Miriam.
onde Jesus também aceitou. Jesus nessa época, porque está tranquilo, então começa a ir na sinagoga de novo, a ler as Escrituras. No 25º ano, as finanças continuam a melhorar, não há mais dívidas a cobrir. Judá graduou-se na escola, e como se graduou na escola, qual é o normal? Ir para Jerusalém, fazer o caminho que todos os outros irmãos fizeram, e levar lá, então, no templo em Jerusalém, a confirmação da sua maioridade. Então Jesus o leva a Jerusalém. Perfeito. E aqui acontece um desastre, porque Judá era muito nacionalista, e ele se afetava por qualquer coisa que os romanos fizessem. Então aqui acontece um episódio interessante. Enquanto Jesus falava com Lázaro e procurava arranjar uma celebração conjunta da Páscoa, já estavam em Jerusalém aí, Judá deu início a uma grande encrenca para todos. Bem perto de onde se encontravam, estava um guarda romano que fez um comentário impróprio a respeito de uma garota judia que passava. Judá encandeceu-se em uma indignação feroz e não hesitou em expressar o seu ressentimento por aquele impropério diretamente ao soldado e de modo que ele escutasse. Ora, os legionários romanos eram muito sensíveis a qualquer coisa que beirasse o desrespeito judeu, e assim prontamente o guarda prendeu Judá. Isso foi demais para o jovem patriota, e antes que Jesus chegasse a preveni-lo com um olhar de advertência, ele já havia dado vazão a uma denúncia volúvel de sentimentos anti-romanos armazenados, todos os quais só fizeram piorar a situação. Com Jesus ao seu lado, Judá foi levado imediatamente para a prisão militar. Jesus tentou obter uma audiência imediata para Judá ou conseguir a sua liberação em tempo para a celebração da Páscoa, para que ele recebesse também a maioridade. Naquela noite, porém, fracassou nessas tentativas, já que no dia seguinte haveria uma santa assembleia em Jerusalém e nem mesmo os romanos se arriscariam a ouvir acusações contra um judeu. Então ficaram presos. E desse modo, Judá permaneceu no confinamento até a manhã do segundo dia, depois da sua prisão, e Jesus permaneceu com ele na prisão. Eles não estiveram presentes ao templo para a cerimônia de recepção dos filhos da lei, na cidadania plena de Israel. Judá só formalizou essa cerimônia depois de muitos anos, quando estivera perto de Jerusalém, em uma Páscoa, fazendo um trabalho de propaganda dos Zelotes, a organização patriótica ao qual ele pertencia e na qual ele era bastante ativo. Na manhã seguinte, o segundo dia em que estiveram presos, Jesus compareceu diante de um magistrado militar em defesa de Judá por meio de um pedido de desculpas em função da juventude do seu irmão e por meio de esclarecimentos complementares judiciosos com referência à natureza provocativa do episódio que tinha levado à prisão do seu irmão. Jesus conduziu o caso de tal modo que o magistrado expressou a opinião de que o jovem judeu poderia ter tido alguma desculpa possível para sua explosão de violência. Depois de advertir Judá a não se permitir novamente ser culpado de tal temeridade, Jesus disse ao dispensá-los, disse a Jesus ao dispensá-los, é melhor manter os seus olhos no jovem, ele é capaz de atrair muita confusão para todos vós. E o juiz romano falava a verdade. Judá causou muitos aborrecimentos para Jesus, e esses eram sempre problemas da mesma natureza, conflitos com as autoridades civis por causa das suas explosões impensadas e pouco sábias de patriotismo. E tem um outro trecho que eles falam que Judá só foi acalmar depois que casou. Depois que casou ele acalmou, porque até o casamento era sempre isso, Depois ele retorna a Nazaré, e Jesus, na loja de reparos, ele começa a passar mais tempo com as crianças. É dito que Jesus adorava brincar com as crianças. E o pessoal que conhecia ele ficava um pouco consternado de ver uma pessoa de um conhecimento tão elevado, já um adulto, e que abandonava as coisas para ir brincar com as crianças e fazer brincadeiras bem infantis mesmo. E Jesus adorava, fazer isso. E as crianças adoravam também. Bom, no 26º ano cresce a consciência do seu poder. Jesus já entende que ele é o Criador e que ele tem todo o poder do mundo. E que ele decidiu que ele não iria usar esse poder para nada. Isso foi uma decisão dele, que eu vou viver a minha vida como um ser humano, ilimitado como um ser humano.
tá? Até o fim. Pensava muito, mas falava pouco, porque no fim das contas o nível de pensamento dele poucas pessoas conseguiam compreender. Então ele percebeu que certas coisas não se devia falar. Além do mais, a família dele achava meio estranho, porque Jesus em casa falava individualmente com cada um, ou até com um grupo de 2, mas quando estavam todos, ele simplesmente ficava calado. Tá? E Maria achava muito estranho isso, os irmãos também achavam muito estranho. Judá nessa época continua a causar problemas, né? Como sempre. E aqui está aquele fato do julgamento que eu falei para vocês, né? De que Judá tinha que consentir para receber a pena. Maria já desistiu também de falar sobre a missão de Jesus, porque sempre ia receber a mesma resposta, né? E Jesus prepara a sua família para a sua partida. Ele já começa a se distanciar cada vez mais das coisas e se deixar livre em tempo para poder realmente se distanciar mais. Judá nessa época se torna um pescador. De verdade, Jesus tentou levar Judá para uma fazenda de um tio. Judá fugiu dessa fazenda, foi um desespero para eles, né? E depois que Jesus ouviu Judá mostrou interesse em pesca. E aí Jesus resolveu levar para casa de um outro tio que era pescador. E aí Judá se decidiu, então eu vou ser um pescador. Nessa época Tiago casa com esta, Miriam se casa com Jacó. Aqui é um casamento duplo, né? Marta assume as responsabilidades do lar. E Jesus comunica a Tiago que está preparando para partir. Transfere a posse da loja de reparos para Tiago. Olha, você tem todos os encargos e todos os benefícios da loja, né? E Jesus aqui estava preparado para a segunda fase da sua vida, que é a fase realmente de sair da família, de sair dos compromissos familiares e começar a conhecer mais os homens. Nesse 27º ano, Jesus se despede da família e vai para Tiberíades. E aí passa por vários lugares, né? Magdala, Betsaida, Cafarnaum. Zebedeu, um amigo dele, tem uma empresa que faz barcos e convida Jesus para que ele faça barcos. Jesus, já que sabia lidar bastante com madeira, acaba aceitando essa ideia de fazer barcos com Zebedeu. Então ele vai para Cafarnaum e lá começa a trabalhar com fabricação de barcos. E aqui é dito uma coisa muito interessante. Jesus criou um método diferente para fazer barcos, onde ele usava vapor e pranchas. E que os barcos de Jesus eram tão bons e diferentes dos barcos que existiam, que a loja de Zebedeu começou a vender mais barco do que ele aguentava. E isso deu uma tremenda renda para eles e deixou eles muito bem ali, né? Esse barco, o que tinha de diferente nele é que eles falavam que os barcos eram mais seguros, bem mais seguros do que os barcos anteriores. Eu acho que ele fala que em 2 anos, todos os barcos de todos os pescadores eram do modelo de Jesus, que Jesus havia feito, desenvolvido. Jesus Bolt. Ele sai de vez em quando para pescar com Tiago, João e Davi, envia o dinheiro para a família e ele fez um acordo com o Zebedeu de receber só um valor ínfimo, de verdade, do que ele tinha para receber. Depois o resto ele viria como ele ia receber. Então esse valor ínfimo é que ele mandava todo mês para a família. Tá? Marta se casa em outubro. Nessa época, Jesus tem a chance de encontrar caravanas em Cafarnaum, que ele gosta do contato de pessoas diferentes, né? Faz alguns serviços na sinagoga, utiliza tardes de estudo na biblioteca, começa a ter um pouco mais tempo para isso também. Nessas tardes de estudo e serviços na sinagoga, ele tinha feito um acordo de, eu acho que foi duas ou 3 semanas, 2 ou 3 dias na semana, e dá uma sessão, uma sessão de perguntas e respostas no fim, e que o pessoal gostava bastante. Algumas das pessoas que iam nessas sessões eram funcionários da empresa de barcos de Zebedeu, e foi aí na primeira vez que Jesus foi chamado de mestre. Foi por desses funcionários.
Judá algumas vezes vai à sinagoga acompanhar os trabalhos de Jesus, né? E aqui cresce bastante o seu contato com o seu ajustador de pensamento. No 28º ano, Jesus conversa com Zebedeu e resolve sair da empreitada. De verdade já havia sido um sucesso o trabalho, e ele achava que ele tinha que fazer trabalhos para fora e conhecer, né, o mundo. Só que, de verdade, Zebedeu tinha bastante dinheiro devido a Jesus. 1 ano de trabalho, era bastante dinheiro. E Jesus pede a João Zebedeu, que era um dos filhos de Zebedeu, que gerisse esse dinheiro, enviasse esse dinheiro à sua família, quando possível, né, e gerenciasse esse dinheiro enquanto da ausência dele. O Zebedeu achou muito estranho, porque era muito dinheiro mesmo, e acabou dando a instrução para João Zebedeu a usar esse dinheiro para comprar uma casa. Tá? Eles compraram parte de uma casa, hipotecaram a outra parte. Tá? Jesus falou que nessa ida dele, ele ainda ia mandar dinheiro para eles. Então o Zebedeu pensou que esse dinheiro a mais eles podiam usar para pagar essa hipoteca, e pelo menos no final, né, até a volta de Jesus teria uma casa em Cafarnaum. Resolveram que esse era o modo mais efetivo, e parece que a renda que essa casa dava, então João Zebedeu dava para a família. Tá? Aí Jesus resolve passar a Páscoa, ir para Jerusalém, faz visitas no templo, a escola de rabinos, e nessa ida ele conhece Ganod e Ganid. Aqui é que entra a parte mais interessante do livro de Urântia. Ganod era um mercador hindu, tá? Ganid era seu filho, tinha uns 17 anos de idade, mais ou menos. E eles tinham tratos mercantis em todo o Mediterrâneo, basicamente, em todo o Mediterrâneo. E no contato com Jesus, já que Jesus tinha aprendido um pouco de hindu quando ele estava em Damasco, eles resolveram que Jesus podia ser o intérprete deles, de Ganod e Ganid. E Ganod, com a conversa que teve com Jesus, percebeu que era uma pessoa de grande sabedoria e decidiu que também, enquanto tradutor dos dois, intérprete dos dois, Jesus poderia ser o tutor de Ganid. E Jesus aceita o trabalho. Ele fala, legal, né? Ainda mais porque esse convite era para que Jesus viajasse com eles para todo o Mediterrâneo. Todo o Mediterrâneo. Jesus aceitou. Jesus só contou dessa conversa para Zebedeu. Zebedeu é a única pessoa que sabia onde Jesus foi. Para todos os outros, Jesus sumiu. Desapareceu do mapa. Essa viagem levou 2 anos. E durante esses 2 anos, ninguém sabia onde Jesus estava. De verdade, a sua família algumas vezes achava que ele estava em Alexandria, algumas vezes achava que ele tinha ido para algum outro lugar, ou até que ele estava morto. Algum momento acharam que ele havia morrido, que, né, alguma coisa aconteceu e a gente não foi avisado. Tá? O único mesmo que sabia era Zebedeu. E Jesus, depois dessa viagem, ele permitia que as pessoas que tinham ideias de onde Jesus estava, mantivessem essas ideias. Então, se a família dele tinha a ideia que ele estava em Alexandria, ele não tentava tirar isso da cabeça de ninguém. Ok, eu estava em Alexandria. Se eu estava em Roma, então, ok, eu estava em Roma. E ele resolveu fazer assim justamente para haver uma desconexão entre essa comunicação que ele teve com tanta gente diferente nessa viagem, com a vida dele depois. Tá? Bom, e essa viagem é a mais cativante de todas as experiências. Aqui é interessante que os reveladores... Esse capítulo aqui, ou esses capítulos, eu recomendo a leitura. É do documento 130 ao documento 133. É muito condensado e eles falam que eles só mostraram ali o que eles foram autorizados a dizer. Ou seja, possivelmente nesses 2 anos de viagem aconteceu muito mais coisas do que descritas no livro. Tá? E ali tem várias passagens onde tem sabedoria extrema. Ali é onde vocês vão ver Jesus falando sobre coisas extremamente complexas e de modo, algumas vezes, extremamente complexo, porque as pessoas que ele encontrou nessas viagens, muitas vezes eram sábios, eram filósofos, e ele falava ao nível deles, eram cientistas. Né? Então, na passagem em Jopa,
ele faz um discurso sobre Jonas. Na verdade, ele conhece uma pessoa chamada Gália, e esse Gália mostra um ancoradouro num porto e diz que ali foi onde Jonas foi engolido pela baleia, etc. E eu não entendo bem essa história judia, mas no livro deixa aparecer que essa história, esse conto de Jonas, tem um fundamento que é mais ou menos... É uma história exemplificando uma pessoa querendo fugir das dificuldades. Então ela entra numa baleia e pronto, ela vive em outro mundo, as dificuldades estão lá fora, né? E aí Jesus dá um discurso, o discurso sobre Jonas, mostrando que a gente não tem que fugir das dificuldades. Se eu for descrever cada uma dessas coisas aqui, eu vou ficar louco. Então realmente eu deixei aqui e eu espero que vocês leiam cada um desses ensinamentos. Tá? Em Cesareia, eles estavam prontos para pegar um barco, quando um dos remos do barco, parecia ser um remo gigante, quebrou e eles ficaram incapacitados de poder embarcar. E tiveram que ficar semanas ali em Cesareia. E nessa época, Jesus se ofereceu a ser uma das pessoas a fazer um remo. Alô, pessoal? Alô? Oi, Oi, olá. tive que parar porque faltam um pouquinho, 4 minutos aqui para acabar com a nossa reunião. Que estava Olha, super interessante, vai ter que continuar. vamos continuar e a gente pode fazer os comentários junto na próxima, Sim, sim. Sim. né? A gente Pense faz a muito e prece. fale pouco. Gostei dessa, eu até anotei. Ele pensava muito e falava Falava pouco, pouco. a ponto da mãe dele desistir e falar: que mestre que nada. Sempre tanto de casa não faz milagre, né? É verdade. Ele com Verdade, 26 anos, que ele teve consciência de todo o poder dele. 26 anos. Porque com 24 anos é a idade que forma, né, completamente o nosso lobo frontal, que é a tomada de decisões, né? Então, é isso aí. Nossa, que maravilha, que maravilha. Aninha, vamos fazer a prece? Vamos Faltam 3 encerrar. minutos. Vamos encerrar, senão a gente fica sem fechamento. Vamos lá. Vamos agradecer mais uma vez todos os ensinamentos maravilhosos que tivemos esta noite e a presença dos nossos irmãos espirituais conosco. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu santo e sagrado nome. Venha a nós ao teu reino de bondade e sabedoria. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso, do corpo e da mente, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair nas tentações de nossas próprias inferioridades, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque teu é o reino, é o poder, a glória, a justiça e a majestade por todos sempre. E assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Até a próxima, Até a pessoal. próxima, pessoal. Boa noite para Até a próxima. vocês. Gratidão. E você, Deixa eu boa noite para você, aqui. Catinha. Boa noite, lindo.